Caríssimos irmãos, convém nós fazemos pelo menos uma breve meditação sobre esse dia que nós estamos celebrando, que inicia o período pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor, esta quinta-feira santa, que é o dia da Eucaristia, da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. A Igreja, em meio à Semana da Paixão, ela como que interrompe o recolhimento e a consternação desta semana maior, desta Semana Santa, para se alegrar devido ao fato da instituição do sacramento da Eucaristia e da instituição do sacramento da ordem, de modo que a Igreja então ela dá graças a Deus nesse dia por tão dom dado aos homens, dom tão grande que não foi dado nem somente aos anjos, a Eucaristia e o sacerdócio. De modo que a Igreja hoje entoa o Glória como uma ação de graças a Deus por tão grandes dons que nos deu através da Eucaristia e do sacerdócio, mas não se esquece a Igreja que isso está totalmente ligado com o sacrifício do Senhor e, portanto, com a sua paixão e com a sua morte. Por isso que depois do Glória, a celebração da missa da última ceia, a celebração do lava-pés, desta quinta-feira santa, toma um outro tom a partir do Glória, em que cessam os sinos, cessa-se também o órgão, então a Igreja passa a compreender o mistério da Eucaristia e o mistério do sacerdócio dentro da sua entrega, dentro da sua paixão, dentro do seu suplício. De modo assim, caríssimos irmãos, que essa quinta-feira santa é um misto de exultação pela Eucaristia e pelo sacerdócio e, ao mesmo tempo, um grande recolhimento interior e um grande pesar pela morte do Senhor. De modo que, terminada a cerimônia de hoje, após a desnudação do altar, então a Igreja se recolhe totalmente para a Sexta-feira da Paixão. E amanhã, na celebração da Paixão, às 15 horas, o horário em que Nosso Senhor expirou, a Igreja, então, ao final desta celebração, após a adoração da cruz, ela distribui a comunhão aos fiéis para nos lembrar que Cristo, que nós veneramos morto na cruz, adoramos morto na cruz, Ele está vivo, de modo que a sua presença na Eucaristia é uma presença real do Cristo vivo, em seu corpo, sangue, alma e divindade. De modo que, hoje, nesta noite, ao lembrarmos sobre a instituição da Eucaristia, nós hoje não damos aquele destaque para a presença real em si mesma. A Igreja dá destaque para a instituição em si. De modo que a Igreja dá um relevo para a presença real do Senhor na festa de Corpus Christi. Hoje a Igreja se reserva a meditar sobre o mistério da instituição do sacerdócio, da Eucaristia, em primeiro lugar. De modo que a epístola de São Paulo aos Coríntios é a narração mais antiga da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, sobre a instituição da Eucaristia. De forma que São Paulo nos transmite esta tradição, de modo que ele começa a sua epístola dizendo: eu vos transmito aquilo que eu recebi. Ou seja, a tradição católica e apostólica. E o que há de mais sagrado nela é a instituição da Eucaristia.
naquela noite da Quinta-feira Santa, numa noite como hoje, em que Nosso Senhor, diante dos seus discípulos, ao redor da mesa de uma ceia judaica, dá a esta ceia judaica, então, o seu ponto final, e a partir de então inaugura o sacramento da Eucaristia, de forma que nos dá no seu pão a presença real do seu corpo e no vinho a presença real do seu sangue preciosíssimo. Aquele pão que será entregue, aquele corpo que será entregue, pregado na cruz na Sexta-feira Santa, e aquele sangue preciosíssimo derramado por nós até a última gota na cruz do Calvário. Por isso que Nosso Senhor diz que será entregue por vós. Que será entregue por vós. E Nosso Senhor está se referindo à Sexta-feira Santa, ao dia seguinte, ao instituir a Eucaristia. Nós então recebemos o sacramento da Eucaristia em seu corpo, sangue, alma e divindade, aquele corpo santíssimo e imaculado que foi sacrificado por nós na cruz, e aquele sangue preciosíssimo derramado de uma vez por todas pela remissão dos nossos pecados. De forma que a Igreja hoje nos dá então a meditar essa catequese sobre a Eucaristia, nos lembrando que Nosso Senhor nos ensinou que a sua presença real, devida à maior prova disso, que são suas palavras. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O verbo ser não representa, não simboliza o seu corpo e o seu sangue, mas o pão, a partir da transubstanciação, ou seja, a partir das palavras da consagração, se torna realmente o corpo do Senhor, e o vinho também se torna realmente o preciosíssimo sangue do Senhor. De modo, caríssimos irmãos, que esta instituição da Eucaristia que nós celebramos hoje é um grande dom para a Igreja, um grande dom para as nossas almas, sem a qual nós não nos salvamos. Como Nosso Senhor mesmo diz no discurso do Pão da Vida, no Evangelho de João, no capítulo 6, quem não comer do meu sangue, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá a vida em vós. Ou seja, não terá a vida eterna. Portanto, é necessário para a nossa salvação receber o corpo do Senhor e receber o preciosíssimo sangue do Senhor presente no sacramento da Eucaristia. Muito bem, Nosso Senhor não se contentou em instituir a Eucaristia, e junto com esta, Nosso Senhor institui o sacramento da ordem. Nosso Senhor institui a ordem sacerdotal, institui o sacerdócio, dando então aos apóstolos a ordem de que fizessem aquilo em memória dele, em nome dele e na pessoa dele. De modo que todo aquele que recebe o sacramento da ordem, tal qual a Igreja dispõe, então se torna o próprio Cristo, cabeça da Igreja. De modo que o padre, junto com o bispo, são sacerdotes e que pertencem, então, como sacerdotes, à cabeça da Igreja. O bispo que recebe pelo Espírito Santo, na oração consecratória, a plenitude do Espírito Santo, portanto, ele é sumo sacerdote, e o padre, que é ordenado pelo bispo, então participa do sacerdócio de Cristo como colaborador do bispo. De modo assim, tanto o padre como o bispo são sacerdotes. Então, eles agem não em nome próprio, mas em nome de Cristo. Porém, não somente em nome de Cristo, agem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ao receber o sacramento da ordem, ocorre uma mudança ontológica, uma mudança no ser do padre, de modo que ele passa então a ser a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo,
presente nele, ele então, a partir de então, ele é configurado a Cristo como sacerdote. Há uma mudança no ser do Padre, uma mudança ontológica, de modo que ele age em nome e na pessoa de Cristo. Em todo momento, ele é um alter Christus, ele é um outro Cristo. De modo, caríssimos irmãos, que na Santa Missa, o Padre, quando consagra o pão e o vinho, Nosso Senhor empresta as mãos, os gestos, a boca, a voz do sacerdote, para que ele mesmo, pessoalmente, já que o Padre é configurado a Cristo conforme a sua pessoa, ele mesmo, através do Padre, é que consagra o pão no seu precioso sangue, e é ele que consagra o vinho, o pão no seu precioso corpo, e ele consagra o vinho no seu preciosíssimo sangue. É ele mesmo que usa do Padre como meio para ele continuar fazendo, durante toda a vida e a história da Igreja, até o fim dos tempos, aquilo que ele fez na última ceia, ao instituir a Sagrada Eucaristia na Quinta-feira Santa. Portanto, caríssimos irmãos, tal é a dignidade do sacerdote, de ser a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de agir em nome e na pessoa dele. Ele é em persona Christi Capitis, ele é a pessoa de Cristo, cabeça da igreja. O Padre age como cabeça da igreja, ele participa da cabeça da igreja, de modo então que ele faz aquilo que nosso Senhor faz, e não pode fazer outra coisa a não ser isso. Por isso, caríssimos irmãos, neste dia, a igreja então prevê na sua liturgia o rito do lava-pés. Porque o lava-pés, ele expressa a essência do sacerdócio. Nosso Senhor disse, como sumo e eterno sacerdote, eu não vim para ser servido, mas para servir. E a lavar os pés dos seus discípulos, ele lhes diz, vós me chamais de mestre e senhor? Muito bem, pois eu sou. Portanto, se eu, que sou o vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Esse ensinamento de nosso Senhor, esse mandato de nosso Senhor, de amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, servindo-nos uns aos outros, não se servindo dos outros, mas servindo-nos uns aos outros. Esse mandato, caríssimos irmãos, é a essência do sacerdócio. Por isso o Padre, ele não vive para ele mesmo, ele não vive para o mundo, ele vive para as coisas sobrenaturais, ele vive para as almas, ele vive para as coisas espirituais. E o Padre não vive para ser servido, mas ele vive para servir. Ou não deveria um Padre viver para ser servido, deveria viver para servir, se sacrificar, se supliciar, se aniquilar a cada dia, como é a vontade do Pai, oferecendo o seu sacrifício diário, seja no altar da Santa Missa, seja também nos seus sacrifícios pela salvação das almas. De modo, caríssimos irmãos, que o sacerdote, ele não veio para servir, ele não vem para ser servido. O sacerdote, ele vem até o povo para servir. Não deve o Padre se servir do povo, deve o Padre servir o povo. Deve o Padre se sacrificar pelo seu povo, se sacrificar pelos fiéis, se sacrificar pelas almas, se esgotar por elas a cada dia, seja nas suas orações, seja na Santa Missa, seja no ofício que deve rezar todos os dias, nos seus atos de piedade, no seu terço, na sua meditação diária, seja também, caríssimos irmãos, no seu apostolado, no exercício do seu ministério sacerdotal, se aniquilando e se sacrificando para o bem e para a salvação das almas. Portanto, o Padre, ele não deve reservar nada para si.
mas ele deve fazer igual ao Senhor, que esgotou o cálice, que nunca pensou em si mesmo, que nunca viveu para si mesmo. Assim também o padre não pode viver para ele mesmo, deve viver para a igreja, deve viver para servir e para santificar as almas, até mesmo que, se for preciso, pelo derramamento de sangue, pelo martírio, se for necessário, para o bem e para a salvação das almas. Portanto, ele deve se arriscar pela verdade, se arriscar pela fé e pela moral católica. Deve pagar o preço pelo bem da exaltação da Santa Igreja, pelo amor que deve ao Imaculado Coração de Maria, pelo amor que deve ao Sagrado Coração de Jesus, pela exaltação da Santa Igreja, para o bem e para a santificação das almas. Depois do amor a Deus acima de todas as coisas, e depois do amor a Nossa Senhora, o grande amor do Padre é a salvação das almas, que é a maior lei na Igreja, é a maior lei canônica, a salvação das almas. Por isso, de modo que para isso, o Padre deve viver, para a salvação das almas. É isso que consome o seu tempo, é isso que consome os seus pensamentos, os seus desejos, os seus trabalhos, as suas iniciativas apostólicas, o bem e a salvação das almas, como o nosso Senhor fez. Nunca viveu para si mesmo, viveu todos os seus anos neste mundo para santificar as almas, para salvar o povo. Portanto, caríssimos irmãos, que dia maravilhoso é este da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E aqui já isso nos insere então no motivo principal e particular da instituição desses sacramentos, que é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, que nós celebraremos nesse tríduo pascal, em que nós meditamos ali, sendo preso, condenado à morte, julgado injustamente, condenado à morte, carregando a sua cruz na Via Crucis, e depois pregado na cruz, que ele carregou com tanto amor por nós, no alto do Calvário, ali imolando o seu corpo e derramando o seu sangue por amor de nós. Nosso Senhor que tinha dois grandes motivos para suportar os sofrimentos do Calvário. O primeiro, a vontade do Pai. O segundo, o bem das nossas almas. Portanto, caríssimos irmãos, nas suas quedas, carregando a cruz pelo peso esmagador dos nossos pecados, pelas humilhações, cusparadas, açoites, pelos pregos cravados no seu corpo santíssimo, no alto do patíbulo, ali está, caríssimos irmãos, o desejo de nosso Senhor pela nossa salvação, pela nossa santificação, que providenciou tudo em sua misericórdia e em sua bondade, a partir da remissão dos pecados, para que não nos faltasse os meios para a nossa salvação, para a nossa santificação. Nos deu os sacramentos, nos deu a igreja, nos deu a sã doutrina, nos deu tudo necessário para nós nos salvarmos, por um preço muito alto, que foi o seu próprio sacrifício. Portanto, caríssimos irmãos, nos inserimos agora então, neste clima da paixão do Senhor, que é mais do que um clima. Nos inserimos nos fatos, nos acontecimentos reais, históricos, sim, históricos. Mas além do histórico, aquilo que perdura para sempre e que é perpetuado na Santa Missa, o seu sacrifício, a sua entrega, o seu sofrimento por amor de nós. Ele que não se poupou em nada por nosso amor. Diante disso, caríssimos irmãos, diante dessas tantas maravilhas, não podemos então nós ficarmos indiferentes. Não podemos ficar em nós nos nossos pecados de sempre. Não podemos ficar acostumados com os nossos defeitos dominantes, os nossos defeitos habituais. Não podemos ficar simplesmente continuar afeiçoados aos nossos caprichos e às nossas manias. Não podemos, caríssimos irmãos, passar por esse tríduo pascal, por essa Semana Santa cheia de tantas graças e continuar os mesmos. Ao meditarmos a paixão do Senhor, com a sua graça e sua bondade, e com as devidas disposições interiores, devemos sair transformados pela graça de Deus, de alguma maneira,
De alguma forma, não podemos sair desse tríduo pascal os mesmos que entramos. Porque realmente, caríssimos irmãos, nosso Senhor nos dá a oportunidade nesses dias de entrarmos no sentido mais ínfimo, mais íntimo e mais profundo da sua paixão, da sua entrega por nós. Nós que somos tão beneficiados, tantas graças como o batismo e a Santíssima Eucaristia, que nos fez católicos, que nos fez cristãos, que nos fez membros da igreja, que nos fez filhos de Deus, que nos mantém na igreja, que santifica a nossa alma, que vivifica a nossa alma. Diante de tudo isso, caríssimos irmãos, nós não podemos ficar indiferentes. Devemos então, a partir de agora, nos entregar de corpo e alma a meditar a paixão do Senhor e tirar daqui, caríssimos irmãos, muito mais do que motivações, muito mais do que aspirações ou inspirações. Devemos tirar então aqui, caríssimos irmãos, santos propósitos que nos levem realmente a amar mais nosso Senhor. Ele que amou a nós com sacrifício, com a entrega da sua vida. Nós também, caríssimos irmãos, não amaremos a Deus, nosso Senhor, de verdade, a não ser que seja através de sacrifício, a não ser que seja através da entrega da nossa vida. Como fizeram os santos, e como fizeram até o extremo os mártires, que tiveram a graça, o privilégio de amar nosso Senhor ao ponto de derramar seu sangue por Ele, de entregar sua vida por Ele. Se nosso Senhor não nos pedir isso, essa graça, que é uma graça tão especial, Ele nos pede com certeza, caríssimos irmãos, o martírio do dia a dia. De forma então, caríssimos irmãos, que devemos invocar com muita humildade a Nossa Senhora, que ela é mãe do sumo e eterno sacerdote, e que é mãe de todos os sacerdotes. E que nos lembra aquela frase magistral de Santo Agostinho, de que da mesma maneira que o Deus encarnado veio ao mundo através do ventre de Nossa Senhora, o Deus encarnado em seu corpo, sangue, alma e divindade presentes do pão e do vinho consagrados, nos vem através das mãos do sacerdote. Magistral frase de Santo Agostinho, na qual devemos meditar profundamente, na qual nós devemos imbuir de santa alegria e do santo desejo de amar mais nosso Senhor. Então, pensamos a Nossa Senhora que nesses dias do tríduo pascal, ela nos ajude então a tirar aqui frutos desta Semana Santa, frutos pascais, que nos levem a uma verdadeira transformação interior. Pensamos então a nossa Mãe Santíssima que nos faça companhia nesses dias do tríduo pascal, mas também que façamos companhia para ela, meditando suas dores, fazendo companhia para Nossa Senhora, rezando o terço durante o dia, durante esses dias, meditando nas suas dores e fazendo atos de amor a Nossa Senhora, atos de consolação ao seu imaculado e doloroso coração. Façamos essa companhia cheia de afeto filial à nossa Mãe Santíssima, que com certeza vem do nosso amor, do nosso afeto verdadeiro, sincero para com ela, vai se desdobrar em pedidos diante do trono de Deus em favor de nossas almas, em favor de uma Páscoa santa, em favor de uma Páscoa cheia de frutos para o bem de nossas almas e para o bem de nossas famílias e também para o bem de nosso apostolado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.